Fala galera, beleza? Professor Bassalo na área, o seu professor de Química, meu querido, minha querida. Pessoal, questãozinha aqui de função inorgânica, função óxido. Sempre é um tema comum nas provas do Enem, sempre. As funções inorgânicas estão sempre presentes e a função óxido, não poderia deixar de ser assim. É uma função que é bastante cobrada em função da reação da chuva ácida, beleza? Já já vou falar sobre ela. Pessoal, olha só, a questãozinha fala o seguinte. Dados os seguintes óxidos, CO2, CaO, Na2O, SO2 e SRO, assinale a opção que representa corretamente os óxidos ácidos, opa, vamos grifar aqui, e os óxidos básicos, beleza? E ele quer saber quais são os básicos e os ácidos. Pessoal, muito importante, o que é um óxido, certo? Qual é a definição de óxido? Bom, é toda substância binária, ou seja, que tem dois elementos químicos, em que um deles é o oxigênio, beleza? E o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Entendeu o esquema? Então, se eu tiver uma ligação do flúor com oxigênio, não é óxido, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, para ser óxido, tem que ser um elemento químico ligado ao O, e esse elemento químico não pode ser mais eletronegativo do que o O. De maneira mais prática, né, para a gente, se o O, pessoal, não estiver com flúor, certo? Tá tranquilo, beleza? Só não pode estar com flúor, porque o flúor está na coluna 7A, é um halogênio, certo? E é mais eletronegativo do que o oxigênio. Vamos lembrar uma coisinha aqui básica, né, de tabela periódica, que é importante. Na tabela periódica, vamos imaginar que isso aqui, ó, seja a nossa tabela periódica, certo? De maneira simplista, a eletronegatividade ela cresce para cima, beleza? E para a direita. Tranquilo, gente? Ao contrário do raio atômico. Então aqui, galera, é a eletronegatividade. Beleza? Cresce para cima e para a direita, certo? Então o elemento mais eletronegativo é o flúor, né? Está aqui na coluna 7A. O oxigênio está na 6A, um pouquinho, né, antes dele, beleza? Tem uma frasezinha bacana, pessoal, que pode te ajudar, né, a trabalhar com os elementos mais comuns em prova em relação à eletronegatividade. É a seguinte, ó. Você coloca assim, ó. Fui ontem no clube. Briguei e saí carregado pro hospital. Vamos de novo? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado pro hospital. Pessoal, isso aqui é o quê? Isso aqui é a ordem decrescente de eletronegatividade. Ou seja, a eletronegatividade cresce em direção ao flúor, certo? Então ela cresce para cá, ó. Beleza? Tranquilo? Uma frasezinha bacana e que pode te ajudar. Bom, dito isso, qual é a diferença de óxido ácido e óxido básico? Galera, de maneira geral, os óxidos apresentam dois tipos principais, né? Tem outros, né? Mas os principais são ácidos e básicos. Para que o óxido seja um óxido ácido, o elemento químico que está ligado ao oxigênio precisa ser um metal, beleza? E para ser um óxido básico, o elemento ligado ao oxigênio tem que ser a metal. Então, o que você faz aqui? Você vai procurar aqui, nesses óxidos dados pela questão, quais elementos são metais e quais são ametais. Então, o carbono aqui, o primeiro, né? É ametal, beleza? Então, aqui, ó, na 1, nós temos o carbono como sendo ametal. Está na coluna 4A. O cálcio está na coluna 2A. É um metal alcalino terroso. Portanto, né, é um metal, beleza? O Na está na coluna 1A, metal alcalino, também é metal. O enxofre está na coluna 6A, é um ametal. E o estrôncio está na coluna 2A, é um metal também. Pessoal, quem são os ametais então? O primeiro e o quarto. Como o primeiro e o quarto são ametais, são óxidos básicos. Beleza? Então, se o cara é metal, óxido básico. Tranquilo? Então, olha só, gente. Ele quer primeiro os ácidos, depois os básicos. Os básicos seriam quem? 1 e 4. Aqui, ó. 1 e 4. E quem são os ácidos? Todos aqueles ligados a metais, né? O 2, que é o cálcio, o 3, que é o Na, e o 5, que é o estrôncio. Então, aqui, ó, 2, 3 e 5. Letra D. Tranquilo?
Questãozinha bacana, né? É importante você dominar o conceito de óxido e saber a diferença de óxido básico e óxido ácido. Essa diferença, pessoal, ela não é só importante, né, na classificação dos óxidos, mas também é importante na nomenclatura. Por que nomenclatura? Porque toda vez que o oxigênio está ligado a um ametal, quando você dar um nome, você tem que colocar as quantidades de oxigênio e do ametal. Por exemplo, CO2 é dióxido de carbono. 2 oxigênios, dióxido de carbono, certo? Agora, se fosse possível, né? Claro que não é, ter 2 carbonos aqui, seria dióxido de dicarbono, beleza? Certo? Agora, o CaO, que é um metal, não importa as quantidades, é só falar óxido de cálcio, óxido de sódio e óxido, né, de estrôncio. Agora, o SO2, dióxido de enxofre. Então, quando for um ametal, você tem que dizer a quantidade do oxigênio e do elemento para dar a nomenclatura correta, beleza? Pessoal, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, poste aí. Professor Bassalo de Química está aqui para te ajudar no que for preciso, beleza? Foco nos estudos e vamos que vamos. Até a próxima!